Olá, meu caro aluno, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre a parte de gramática textual na redação Modelo Enem, tá certo? Vimos em vídeos anteriores que a sua redação é formada, por ideias e também é formada por questões gramaticais. Não adianta ter só boas ideias se você não sabe ou tem dúvida em relação a alguns aspectos gramaticais. Então hoje eu vou trazer aqui alguma relação que a gente pode trabalhar dentro do seu texto envolvendo a questão gramatical, tudo bem? Então, pessoal, como eu falei agora há pouco, a nota da sua redação ela vai envolver uma parte teórica, que são as ideias que você vai colocar ali no seu texto, como a tese, os argumentos, a proposta de intervenção, tá certo? Só que isso tem que ser colocado de uma forma escrita, que envolve aqui a questão gramatical. Não é à toa que a competência número 1 da sua redação fala para você mostrar um domínio da modalidade formal da escrita da língua portuguesa. Então não adianta você ter boas ideias e não saber os conceitos gramaticais da linguagem formal, tudo bem? E para você fazer isso, como é que você vai trabalhar no seu texto? Vai utilizar alguns mecanismos que são fundamentais para a construção da sua redação, para a construção textual. Esses mecanismos, a gente pode dividir aqui na questão da coerência e a questão da coesão textual. Esses dois mecanismos que eu tenho aqui, eles vão formar o quê? A organização do seu texto. Disse aqui também nos vídeos anteriores que uma redação que se aproxima da nota 1000, que até tem uma nota 1000, tá certo? É um texto que organizado, é o que o seu corretor espera encontrar na sua prova. Assim que ele começar a corrigir, ele vai conseguir identificar, por exemplo, onde está a sua tese, onde estão seus argumentos, onde está, no caso, a sua proposta de intervenção. Então, o seu texto ele tem que estar organizado. Se estiver desorganizado, você vai acabar no caso, a ser penalizado no seu texto, tá bom? Mas, professor, o que significa coerência e coesão na minha redação? Observe o seguinte, para você construir argumentos, pessoal, você vai ter que dar sentido às informações que você está colocando ali no seu texto. Vamos supor, se você apresenta, por exemplo, algumas possíveis causas de um problema, essas informações têm que ser informações verdadeiras. Você não pode ficar se baseando aqui em questões de achismo. Você tem que ter certeza daquilo que você está dizendo para aquilo ter um raciocínio lógico, para ser algo dedutivo lá na sua redação. Então, você tem que fazer o quê? Colocar informações que sejam verdadeiras, informações que tenham sentido lá no seu texto. Qualquer informação que você coloque e vá apresentar uma contradição com o que você disse anteriormente, você vai ser penalizado por uma questão de coerência textual, tá certo? Nesse caso, o que é que você pode fazer? Já falei aqui também, você tem textos motivadores. Esses textos motivadores te trazem algumas informações como dados, te trazem informações como exemplos. Você pode pegar aquilo que vai ter uma fonte e vai tornar a informação, no caso, verdadeira, tá certo? Então, para você fazer algo coerente no seu texto, você tem que colocar informações que tenham sentido, tudo bem? No segundo caso, eu vou ter aqui a questão da coesão. Professor, o que é que significa coesão? Vamos ver aqui. Se você vai colocar informações no seu texto, para isso ter coerência, também é necessário que as informações elas tenham uma ligação entre si. Por exemplo, se eu coloco uma causa de um problema, obviamente eu vou ter o que depois? Uma consequência daquele problema. Então isso vai aparecer em que parte da redação? Na questão da coesão. A coesão nada mais é do que a ligação que você vai estabelecer entre as informações. Professor, mas que ligação é essa? Ligação que você pode trazer uma ideia, por exemplo, de causa, consequência, pode trazer uma ideia de explicação, uma ideia de adversidade, informações que trazem ideias contrárias à primeira, tá certo? Ou qualquer outro tipo de informação que você torne ali uma coesão, que você ligue, tenha uma relação de sentido entre uma frase e outra. E isso aqui resume o que eu falei agora há pouco na sua organização textual. O problema geralmente, pessoal, está aparecendo em que parte? Tanto na coerência e tanto na coesão. Quando você, vamos supor, usa muito uma palavra, você repete muito a mesma palavra, então isso deixa o seu texto o quê? Ele não é um texto coeso e isso vai atrapalhar
a relação da sua coerência textual, tá certo? Então a gente vai acabar vendo aqui em vídeos posteriores como trabalhar essa questão da coerência e da coesão dentro da sua redação Modelo Enem.